E o tema da nossa live de hoje é um tema bem provocativo, porque o pessoal que já se inscreveu, então vamos lá. Por que o planejamento reverso não funciona? Edilson, por que será? Então eu vou mostrar para você aqui por que o planejamento reverso não funciona, né? Ou melhor, por que você acredita que o planejamento reverso não funciona? Tá certo? Então é isso que eu vou estar falando com vocês nos próximos 40, 50 minutos, aí no máximo 1 hora, para que eu possa então trazer clareza para você, para que você entenda o porquê que o planejamento reverso não está funcionando, né, para você, tá joia? Não está funcionando ou não funciona na implantodontia. Essa é uma objeção, tá, que o implantodontista cria, né, para justificar, Edilson, eu uso planejamento reverso, mas eu não consigo, né, só me atrapalha, né, eu gasto. Então, fica comigo aqui, né, fica comigo nessa live, porque no final dela você vai entender tudo o porquê que te levou a acreditar que o planejamento reverso não funciona. Então, nós vamos estar falando somente, especificamente, sobre planejamento reverso e o que você tem que fazer para que ele volte a funcionar, para que ele funcione, tá bom? Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, né? A gente precisa fazer uma aterrissagem. Por que você acha que o planejamento reverso não funciona, né? Então você precisa ter alguns entendimentos, né? Antes de você chegar à conclusão, não, o planejamento reverso não funciona, não adianta eu usar, ele não me ajuda, ele só me atrapalha. Então eu vou fazer uma aterrissagem aqui, eu vou trazer alguns conceitos, né, para que a gente possa então o quê? Clarear a mente, né? Retornar aqueles conceitos que todo implantodontista ou todo cirurgião dentista que trabalha com implantes precisa ter para que ele não erre na posição dos seus implantes, tá certo? Porque esse é o grande problema da maioria dos implantodontistas, né, que utilizam a técnica convencional e não só isso, mais alguns detalhes que levam a errar a posição então do seu implante dentário. Então fica aqui comigo, né? Nós vamos fazer essa aterrissagem aqui, eu vou trazer alguns conceitos, tá joia? E aí a gente vai começar a falar com vocês sobre isso, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar com você, né, é sobre planejamento. O que é planejamento? Deixa eu só aqui, ver se eu compartilho aqui a minha janela já, porque eu gosto de estar compartilhando, né? Para que você possa ir me acompanhando dentro do raciocínio, tá certo? Isso é importante. Compartilhar a tela aqui, tá joia? Deixa eu só achar aqui a janela, tá? Então, ó, o que eu quero que você entenda em primeiro lugar, tá? Ó, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, né, por que o planejamento reverso não funciona na implantodontia, por que a gente cria isso, né? Por que o implantodontista cria isso? Por quê? Porque muitas vezes ele está executando o planejamento reverso, está fazendo o planejamento reverso, está preparando o seu paciente para o planejamento reverso, só que ele não está entendendo o que é o planejamento reverso, né? Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte: o que é o planejamento, né, no seu paciente de implante, na implantodontia especificamente. Então você precisa o quê? O teu paciente te procura com a ausência de um dente, de mais dentes ou de todos os dentes, para instalar implantes, para que ele possa então o quê? Receber uma prótese sobre esses implantes, unitária, parcial ou total, se é parafusada ou se é cimentada, né? Então, planejamento, o que é? O paciente te procurou, você precisa planejar todo o tratamento, né? O que é isso, né? É o que você vai fazer no tratamento para atingir um resultado antes de ser executado. Tá? Esse é um conceito que é interessante. Eu falei isso na live 1 já, né? Avaliando as informações do seu paciente, né? Tanto na parte cirúrgica quanto na parte protética. Isso é o planejamento, né? Você saber aquilo que você vai fazer no seu paciente para que você consiga o quê? Devolver dente a ele. Então você precisa saber qual é o tipo de prótese, por exemplo, que você vai fazer, né? Se é uma prótese cimentada, se é uma prótese parafusada, quantos implantes cabem naquele espaço, né? Quantos implantes você vai fazer? Então, esse é planejamento. E no início da osso-integração, eu gosto sempre de contar essa história, porque o planejamento era feito como? O paciente chegava, né? Era feito um modelo de estudo, um raio-x panorâmico e você ia para a cirurgia. Tá? E aí colocava o implante onde tinha osso
E aí depois o protesista, né, porque a gente trabalhava em duplas, o protesista ficava com a bucha na mão para resolver o caso proteticamente. E aí no início da osteointegração, isso não era, a quantidade de componentes que a gente tinha disponível era muito pouco. Então o que aconteceu? Né? Então foi se vendo que precisava melhorar o planejamento, porque colocar um implante dentro do osso, o implante integrava, né, com a taxa de sucesso da época, de acordo com a macrogeometria e superfície dos implantes da época. Só que na hora que o protesista ia fazer o quê? Restabelecer a função do paciente mastigatória e estética principalmente, então aquele implante estava mal posicionado, então não conseguia se resolver proteticamente. Aí surgiu-se um conceito, tá, de planejamento que veio, né, que já existia na reabilitação oral. Que era como? Que era você pegar uma boca parcialmente desdentada, com dentes desgastados, em que você fazia uma moldagem, montava num articulador semiajustável e mandava para o laboratório na dimensão vertical e relação cêntrica, e o laboratório fazia um enceramento diagnóstico. Então aquilo ali era o que? Era o projeto arquitetônico da reabilitação oral, mas da reabilitação oral sobre dente. Por quê? Porque o enceramento era feito em cima dos dentes desgastados. Então isso chamava-se o quê? Enceramento diagnóstico. E aí os reabilitadores, né, trouxeram esse conceito para o planejamento na implantodontia, que passou-se a se chamar planejamento reverso, né? Que é o que muitas vezes aqui é que causa uma confusão, porque muitas vezes o entendimento do que é o planejamento reverso fica confuso. Tá? Então, ó, planejamento, é o que você vai fazer no tratamento para atingir um resultado antes de ser executado, avaliando as informações do seu paciente, tanto da parte cirúrgica quanto da parte protética. E aí isso gera confusão, porque muitas vezes no planejamento reverso, o implantodontista acredita que é só o quê? Que é só a visão da prótese. Mas esse planejamento reverso, como o nome diz, é você ver antes de ser executado. Então você está revertendo o final do seu tratamento. Olha, eu quero essa prótese aqui nessa posição, esse paciente tem ausência desse dente e eu preciso dar essa prótese nessa posição. Para que você tenha essa prótese nesta posição, você precisa ter um implante na posição planejado para aquele tipo de prótese. Tá certo? E aí surgiu-se o conceito também de guia. Então vamos lá, vamos devagar, só para que a gente possa não atropelar, para que vocês possam me acompanhar, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, tá? Para que você possa estar me acompanhando. Deixa eu aqui, isso, compartilhar. Beleza, tá todo mundo aí escutando. Opa, saiu daqui, pera lá, aqui voltou. Beleza, joia. Poti Vasconcelos, vai ficar gravada? Algumas dessas lives ficarão gravadas sim, tá joia? E eu vou disponibilizar ela lá na comunidade do Facebook e alguns links também que antecedem a semana do Implante Sem Erro, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deixa eu espelhar minha tela para vocês, tá? É isso aqui, ó. Vamos lá então, ó. Planejamento é o que você vai fazer no tratamento para atingir um resultado antes de ser executado, avaliando as informações do seu paciente, tanto na cirurgia quanto na prótese. Tá? Isso é o planejamento. É isso que você tem que fazer quando você recebe o seu paciente de implantes. Para que você faça o planejamento cirúrgico, você precisa o quê? De informações do osso do seu paciente. Né, de altura óssea, de espessura óssea, vamos dizer assim, de largura. Você precisa das informações ósseas nas 3 dimensões. E na parte protética você precisa o quê? Do desenho da prótese. E aqui começa, né, a grande confusão. Então vamos lá, vamos começar, vamos trazer esses conceitos para que você entenda e para que a gente depois possa mostrar para vocês o que você tem que fazer, tá bom? Para que você quebre essa objeção. Por quê? Se você não quer nunca mais errar a posição dos seus implantes dentários, você precisa ter o entendimento do planejamento reverso. E eu vou mostrar isso tudo aqui hoje para você, tá bom? Então, o planejamento reverso, como eu contei para vocês, veio lá da reabilitação, do enceramento diagnóstico. Então, você molda o seu paciente, monta em articulador semiajustável, tá certo? E manda para o laboratório fazer um enceramento dos dentes que está faltando.
né? Se é um dente só, se é unitário, se é parcial ou se é total. Isso é a base de qualquer tratamento. Por quê? Porque esse é o projeto arquitetônico da casa. É o que você tem que ver se você tem condições de entregar isso para o seu paciente, né? E verificar se é isso que o seu paciente quer, tá? Então, o enceramento diagnóstico te traz o quê? As informações protéticas. Planejamento reverso, as informações protéticas. Termina aqui o planejamento reverso? Não. O planejamento reverso começa aqui, que aqui você está visualizando o resultado protético através do enceramento diagnóstico. E aí, é só isso que você precisa? Não. Você precisa o quê? Agora, das informações complementares do planejamento reverso, né? Para que você possa saber se aquela prótese é viável de ser restabelecida ou não, naquela posição. Por quê? Para você restabelecer a prótese naquela posição, você necessita o quê? Do implante na posição correta. Você não pode mais trabalhar com implante onde é que... eu vou fazer uma cirurgia sem guia, sem nada, e daqui a pouquinho eu quero falar com você sobre isso, eu quero mostrar algumas coisas sobre isso. Todos os riscos que você está correndo, né? Você não pode fazer mais isso, né? Uma cirurgia à mão livre, sem informações ou com informações limitadas do campo operatório do seu paciente. Então, o planejamento reverso, você precisa associar, além das informações protéticas, do enceramento diagnóstico, as informações cirúrgicas, né? Por quê? Quando você molda o seu paciente, insera e verificou, tá beleza, que cabe um dente, cabe 2 dentes, tá bonito, legal, mas pera lá, aí falta o principal, o arquitetônico está pronto, mas como é que está a base? E a base, será que você consegue levantar os pilares para suportar a casa? Eu sempre gosto de fazer a analogia da casa pelo seguinte, porque fica fácil de você visualizar, né? Se você está construindo uma casa aí, ou se você vai construir, ou se você precisa de um projeto, você precisa fazer um planejamento, né? Como é que vai ser essa construção, quantos metros vão ter, quantos quartos, é um conjunto de fatores, isso é planejamento. Aí o projeto arquitetônico é como você vai levantar essa casa. Bom, essa fachada vai ser assim, que é como o nosso enceramento. Olha, por exemplo, falta um molar. Você tem um espaço médio distal de 8 milímetros para fazer um molar, você sabe que não vai caber um molar. Então, quando você faz o enceramento, você já sabe. Então, isso faz parte do planejamento protético. Olha, aqui não cabe um molar, eu vou precisar fazer um pré-molar. Só que não é só isso. Não adianta você fazer isso, porque agora é que vem a parte que é difícil, que é o que você precisa entender, que são as informações cirúrgicas do seu paciente. Se ele tem osso em quantidade, em altura, em espessura, em largura, para você colocar o implante naquela posição, tá? É isso que vai fazer você o quê? Não errar nunca mais a posição dos seus implantes. Eu quero que você entenda, essa live de hoje, esse bate-papo aqui, ele é fundamental, tá joia? Para a gente tirar isso que o planejamento reverso não funciona, tá? Então, quando você entende que o planejamento reverso, além do enceramento diagnóstico, você precisa agregar ou associar as informações cirúrgicas de osso do seu paciente, né? Aqui é que começa você a ter o problema de não estar conseguindo o resultado do seu planejamento reverso. Por quê? Porque o problema é agora, é a interpretação da posição do implante que você precisa fazer. Só que para você saber a posição correta do seu implante, para aquele tipo de reabilitação protética, você precisa o quê? Da informação do osso, tá? Então você precisa muitas vezes, o quê? Você tem que agregar as informações ósseas do seu paciente. Isso aqui é planejamento ainda, tá? Calma que não é isso aqui que você precisa lá no campo operatório. Isso aqui é uma introdução para que você entenda, para que você não erre nunca mais a posição, o que você tem que fazer, tá certo? Quais são os passos? Esse aqui é um dos passos, são vários passos que você precisa ter, tá? Então o planejamento reverso na implantodontia, ele pode ser feito o quê? De 2 maneiras, tá? Então, ó, quando eu falo assim, por que você acha que não funciona, né? Você já entendeu que o planejamento reverso é a parte cirúrgica e protética, que não é só a prótese, né? Então as pessoas confundem o que significa planejamento, tá? Planejamento, muitas vezes, você pode fazer assim, ó. Você pega o modelo de estudo e pega um raio-x panorâmico
e você tem informação e fala, aqui está faltando 2 dentes, eu vou na raio-x panorâmico, tá bom, eu tenho isso, e aí você vai para o campo operatório. Esse é o planejamento? É um planejamento. Vou fazer 2 implantes ali. É o planejamento. É o planejamento correto? Não. O que vai causar esse planejamento? Vai causar você errar a posição do seu implante. Ponto. Né? Simples assim. Né? E está tudo certo. Se você acha que está tudo bem, não tem problema nenhum. A minha finalidade aqui com vocês é só mostrar que existe um caminho para que você não erre nunca mais a posição dos seus implantes. Que vai te levar ao quê? A se sentir um implantodontista diferenciado. As suas cirurgias vão se tornar mais rápidas, né? Você vai ter mais precisão, você vai ter mais segurança, você vai eliminar o teu medo na hora da tua cirurgia. Né? Então, isso é que é importante. Então, planejamento é uma coisa. Planejamento reverso já é uma evolução do planejamento em que você molda o seu paciente e vai inserar e vai verificar a necessidade da reabilitação dele. Se é uma prótese, se é um elemento, se são 2, se são 3, se são todos os dentes, tá certo? E aí você vai posicionar esses dentes antes do seu procedimento cirúrgico. Bom, é isso aqui, esse é o projeto arquitetônico do sorriso do meu paciente, da boca do meu paciente. Eu tenho que colocar os dentes nessa posição. Eu colocando os dentes nessa posição, eu vou devolver para ele estética, função, mastigação, né? E principalmente o que? Longevidade para o caso. Né? Quantas vezes você já não foi fazer aí um protocolo, ou muitas vezes um implante só, né? Vamos falar de um caso unitário, um implante só, você fala assim, mas um dentinho só, aí não preciso. Isso aqui eu abro ali, vou ver onde é que tem osso e coloco o implante no meio. Esse é o maior erro, né, que você está cometendo, porque na hora de você entregar a prótese, aquele implante está muito para mesial, está muito para distal, está inclinado para vestibular. Por quê? Porque você está negligenciando a parte de planejamento. E o planejamento reverso é fundamental. Por quê? Porque além de você instalar o seu implante na posição correta, na posição certa, você não errar nunca mais a posição, você vai ter resultado protético de excelência. Próteses rápidas, né? Você vai economizar componentes. Eu quero falar um pouquinho depois sobre essas coisas, né? Que é uma das situações que o implantodontista vive. Tá joia? Então, você confunde planejamento com planejamento reverso. E o planejamento reverso não para no enceramento. Você precisa agregar ao planejamento reverso o quê? A informação cirúrgica. Tá? Informação cirúrgica, que é a informação que da quantidade de osso onde você vai colocar o teu implante. E é isso que você precisa o quê? Reproduzir lá no campo operatório, que eu vou falar disso. Tá certo? Então, não pode confundir. E aí eu quero voltar a falar com você o seguinte. Quais são os tipos de planejamento reverso? Deixa eu só aqui, pera um pouquinho. Quais são os tipos de planejamento reverso que a gente tem? Tá bom? Então, nós temos o planejamento reverso da implantodontia analógico e o digital. Tá? Falei disso, mas aí você já está falando de... Isso aqui é planejamento reverso especificamente, que é o quê? Que é você reconstruir proteticamente o dente antes de instalar o implante. Você pode fazer isso de maneira analógica ou de maneira digital. Você só precisa entender que as informações do planejamento reverso que vão te levar o quê? A não errar nunca mais a posição dos seus implantes, necessita o quê? Levar as informações protéticas do seu paciente lá na boca dele. E isso é feito através de um guia cirúrgico. Tá? Então, mas vamos aqui, vamos evoluindo aos poucos. Tá? Então, planejamento reverso na implantodontia. Informações protéticas e cirúrgicas. E quando você tem as informações protéticas e cirúrgicas obtidas de maneira correta, através de... Isso tanto faz se analogicamente ou digitalmente. Tá? O que você precisa entender? Que tanto uma quanto a outra situação necessitam ser feitas.
Então, o planejamento reverso você precisa fazer, tá bom? Por quê? Com essas informações é o que você vai ter, que vai te levar ao quê? Até a posição tridimensional correta do seu implante, a busca do implantodontista, né? A nossa implantodontista ou cirurgião dentista que trabalha com implantes é o que? É acertar a posição do seu implante. E quando você busca acertar a posição do seu implante, é que gera o quê? Um monte de problema. Por quê? Porque você está indo para o campo operatório com informações limitadas, com poucas informações. Tá? É isso que eu quero que você vá formando aí na tua cabeça. E começa a pensar, bom, se tiver uma cirurgia essa semana, se você fez essa semana, você vai fazer a semana que vem, o que eu queria que você fizesse agora é um exercício aqui comigo. Como é que foi a tua cirurgia? Né? Tá bom? Depois coloca, se quiser colocar aqui no chatzinho, coloca aí e eu vou responder para vocês, tá joia? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Como que você aproveita melhor esses conteúdos que eu vou trazer, tá? O que você tem que fazer? Se somente assistir, somente ouvir, isso não é aprendizado, tá? Não vai te dar aprendizado. O que eu recomendo você fazer? Pega uma caneta, um papel, vai marcando os tópicos que você acha importante aí, né? Marca aí planejamento reverso, marca o que são as dificuldades, entendeu? Porque isso é aprendizado, isso vai fazer você o quê? Identificar, né? Então você vai se desafiar, né? Poxa, eu estou com um problema aqui, né? Nesse planejamento reverso eu estou fazendo isso aqui, eu preciso corrigir. Então marca no papel, entendeu? Que vai te ajudar, tá joia? Então, esse é o planejamento reverso, independente se ele é de maneira, volta aqui, analógica ou digital, as informações protéticas vão te levar à posição tridimensional correta do implante através de um guia cirúrgico que vai reproduzir a posição daquela prótese. Tá? Vamos lá, então? E aqui, ó, eu quero voltar a falar sobre isso aqui, previsibilidade, porque muitas vezes, né, eu mando um questionário para o pessoal que está participando da semana dos eventos que eu faço, justamente para saber, se você está aqui comigo e não respondeu, me ajuda lá, vai lá, responde para mim, né? Uma outra coisa, convida seus amigos, convida seus colegas aí para participar da live, do evento, porque é só assim que a gente difunde conhecimento, é assim que a gente melhora, né, a implantodontia, é assim que a gente melhora a qualidade de vida dos implantodontistas, né, que podem se posicionar de maneira diferente no mercado. Então, contribui aí também, entendeu? Dá uma ajudinha aí, tá joia? Responde lá o questionário para mim, convida seus amigos. Então, previsibilidade, né? Porque muitas vezes o implantador fala assim, poxa, eu precisava ser previsível. E o planejamento reverso me dá previsibilidade. Então, você escuta isso, né? Por quê? Porque você está prevendo o resultado protético. Ele te dá previsibilidade, o planejamento reverso. Mas o quê? Do resultado protético. Você precisa, esse tipo de prótese que você consegue fazer. Mas para você fazer aquele tipo de prótese sobre o implante, você precisa o quê? Acertar a posição do implante dentro do osso para aquele resultado protético. Se é uma prótese parafusada, não adianta você inclinar o implante para vestibular e o parafuso sair no vestibular. Está errado. Além de só ser antiestético, não é nem só isso, ser antiestético, você lança a mão de companhia. O que eu falo é de longevidade do tratamento. Você não está entregando o melhor para o seu paciente. Né? Você não está tendo o quê? Você não está dando longevidade para o trabalho dele. Aí vai ter uma periimplantite, vai perder implante, então, quer dizer, não é isso. Eu tenho certeza que você não quer isso. Assim como não quer, você também não quer. Você quer entregar o melhor resultado para o seu paciente. Né? Você quer eliminar os seus medos. Né? Eu mesmo sempre tive muito medo das minhas cirurgias. Né? Há 15, 16 anos atrás, nossa senhora, poxa vida, dependendo do caso, se fosse trabalhar em molar aqui em região posterior, nossa, eu já nem dormia. Né? Por quê? Porque eu ia para a cirurgia já estressado, já com medo. Né? E aí sofria. E sempre que você vai com medo, você faz o quê? O medo te induz ao erro. Aprenda isso. O medo é bom, tá? Excesso de medo te induz ao erro. Então, previsibilidade do tratamento de implantodontia não é só com enceramento, é só com planejamento reverso. Então, você consegue previsibilidade de resultado protético, mas não de resultado cirúrgico.
E para você ter aquele resultado protético, você precisa ter resultado cirúrgico, você precisa ter o implante na posição certa, você não pode errar a posição do seu implante, né? Para isso, o que é que você precisa? Você precisa de reprodutibilidade no campo operatório. Planejamento, ó, então vamos aqui, isso aqui é um conceito de previsibilidade, é diferente de planejamento. Porque planejamento você está prevendo, né? Você vai prever o resultado daquela prótese. Mas para você ter aquele resultado, o que você precisa é reprodutibilidade no campo operatório. Eu estou falando isso em todas as minhas lives. Porque esse é o tema, não é a previsibilidade, sim a reprodutibilidade. O planejamento é diferente de reprodutibilidade. Porque muitas vezes você faz o seu planejamento protético, um enceramento lindo, maravilhoso. Tá? E daqui a pouquinho eu vou entrar nesse tema aqui com você. Lindo, maravilhoso. E aí você vai para o campo operatório fazer a tua cirurgia à mão livre. Né? É meio contrassenso, né? Ah, não. Aí você vai e precisa usar um guia cirúrgico. Ótimo. Aí você precisa entrar num ponto agora, qual é o guia cirúrgico que vai dar a reprodutibilidade que você necessita para nunca mais errar a posição do seu implante. Eu vou falar sobre guias na próxima semana. Nós vamos ter uma live específica sobre guias, tá? A gente está sendo bem específico nessas lives, que é justamente o quê? Para criar o conceito, para enraizar o conceito correto, tá? Para trazer para você a tua dor, para trazer para você, para a tua realidade, para você lá desnudar em você mesmo. Você não precisa falar para mim nem para ninguém, você tem que falar para você mesmo, né? Eu sempre falo assim, ó, para você se desafiar e dar o próximo passo, sabe o que você precisa? O primeiro passo é querer. Depois que você quer isso e você já está sofrendo com isso, você começa a fazer o quê? Você começa a dar o primeiro passo. Para você dar o primeiro passo, você precisa o quê? Identificar onde é que está o problema. Tá? Por isso que essas lives são importantes, para você chegar lá no evento, na semana, no Implante Sem Erro, você poder, se quiser, passar a fazer isso, fazer parte da sua vida, isso não errar mais a posição dos seus implantes. Então, planejamento é diferente de reprodutibilidade. Reprodutibilidade, Edilson, o que é isso, cara? Que conceito é esse? Como é que eu vou conseguir reprodutibilidade? Por que eu preciso de reprodutibilidade? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu vou responder para você. Por que você precisa de reprodutibilidade no campo operatório? Então, você fez o planejamento reverso, você moldou o seu paciente, independente se é analogicamente ou se é digitalmente. Analógico é aquele enceramento que é feito pelo técnico. Então, você molda o seu paciente e vai encaminhar para um laboratório de prótese que vai fazer o enceramento diagnóstico. Tá? E ele vai encerar os dentes faltantes ali, se é 1, 2, 3, 5 ou se é a boca toda do paciente. Tá joia? E digitalmente você vai o quê? Vai transferir isso, né, através do escaneamento de modelo ou do escaneamento da boca do paciente. E aí você não precisa ter scanner na sua clínica, tá? E aí você vai levar essas informações clínicas do seu paciente para o interior de um software. E lá existe uma biblioteca digital e que ele vai colocar os dentes de acordo com a informação dos espaços e vai adequar. E vai imprimir um modelo ou coisa parecida. Tá joia? Então, por que você precisa ter a reprodutibilidade? Para que você consiga aquele resultado protético que você fez do teu planejamento reverso, se é analógico ou digital, você precisa colocar o seu implante na posição correta. Na posição correta. Isso significa o quê? Não errar a posição. E não você ir aleatoriamente, vamos dizer assim, fazendo escuro. Né? Então você fez tudo certo, fez o planejamento reverso, beleza. Aí você vai lá para o campo operatório, a hora que você tem que acertar, aí você está negligenciando, você está fazendo isso à mão livre. Ou você está fazendo usando um guia convencional. Então, por que você precisa ter reprodutibilidade? Para que você consiga reproduzir na boca do paciente a posição de perfuração para que você instale o seu implante, para que você tenha o resultado protético que você planejou, que você vendeu para o seu paciente. Né? E é isso que está te levando ao alto nível de estresse. Porque muitas vezes você fala assim, Edilson, mas não funciona. Daqui a pouquinho eu vou falar com você por que não está funcionando. Tá?
Como é que você vai conseguir reproduzir lá no campo operatório? Através de um guia cirúrgico que vai te orientar, né, na sequência de perfuração e instalação do seu implante. É isso que você precisa, um guia cirúrgico, tá? Obtido através do planejamento reverso. Tá? Vamos dar uma olhada. E por que então? Porque se você não tiver reprodutibilidade no campo operatório, você vai errar nos implantes. E aí, poxa vida, quantos erros? Todos os erros estão relacionados a isso. Tá? A não ser, e tanto na parte cirúrgica quanto na parte protética. E você sabia, olha só, né? Se você for para a cirurgia, olha só, tá? A mão livre, o erro é mais de 50% de possibilidade dele acontecer. Tá? Aí Edilson, mas eu tenho mão boa para cirurgia, cara, e eu, pensa, nunca sou rápido nas minhas cirurgias. Rapidez não adianta, você precisa ser rápido com precisão, né? Isso a gente vai falar também na semana que vem, né? Como você pode ter rapidez nas suas cirurgias, tá? Então, os erros que você comete estão relacionados ao seu planejamento. E o planejamento reverso é o início de tudo. Então, não é o planejamento reverso que não vai funcionar. É a maneira que você está conduzindo a parte cirúrgica, né? Então, no planejamento reverso, então você está fazendo, Edilson, estou fazendo planejamento reverso, tudo certinho. Estou moldando meu paciente, estou fazendo o enceramento diagnóstico. Beleza. O início do planejamento reverso. Aí você precisa o quê? Das informações cirúrgicas para ter aquele resultado protético. Aí você tem 3 condições aqui, eu coloquei 3 situações aqui, está aqui na tela com vocês. Você instala implantes à mão livre, né? Você faz o planejamento reverso, né? Você usa um guia cirúrgico convencional e você faz o planejamento reverso e usa um guia cirúrgico digital. Essas são as 3 modalidades que você tem para fazer os seus implantes, tá bom? 2 delas usam a técnica convencional, e eu vou falar sobre os erros que a técnica convencional causam na próxima semana também, tá certo? E uma você usa o quê? O planejamento digital, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então você usa uma tomografia, põe isso na tua cabeça, você usa uma tomografia, faz planejamento reverso, e vamos no primeiro, e usa a mão livre, essa aqui é o início da osteointegração, né? Você instala implantes à mão livre, sem orientação. Como é que você vai se orientar na boca do seu paciente? Vamos dizer, tem boca, tem língua, tem bochecha, tem sangue, tem retalho, tem abertura bucal, tem o seu ângulo de visão, tem o seu díafragma. Poxa, como é que você vai acertar a posição do seu implante? Impossível. Você pode acertar 1 ou 2 vezes, mas a grande maioria você vai errar, né? E esse a mão livre leva você o quê? A demandar muito tempo nas suas cirurgias, né? Porque você faz uma perfuração, começa ali a sua broca-lança, aí você fala, poxa, será que é aqui? Né? E muitas vezes você fala assim, mas eu sou rápido. Aí você vê lá onde tem osso, põe a broca no meio do osso, fura e coloca o implante. Cirurgia resolvida. O problema vai para a prótese, né? Aí você se estressa lá na prótese, você briga com o paciente, você briga com o protético, por quê? Não, Edilson, mas eu moldo o meu paciente, mando lá para o laboratório, moldo a plataforma do implante e o laboratório escolhe o componente. Está tudo errado, pô. Por que está errado? Porque você está compensando um erro, né? Que você está tendo aonde? No momento cirúrgico, tá? Então, o planejamento reverso vai te orientar sim. Você só precisa escolher até onde você vai, até onde você quer ir. Você usa um guia cirúrgico convencional, então, beleza. Faz uma tomografia, o planejamento reverso e o guia cirúrgico convencional. Que eu vou mostrar o guia, daqui a pouco a diferença entre eles. Vai acontecer a mesma coisa, por quê? Porque o guia cirúrgico convencional, ele te orienta aonde? Só no ponto de perfuração. Então vamos lá. Então você, molda o seu paciente, monta em articulador semi-ajustável, né, tudo certinho, faz todo o enceramento diagnóstico e tal, maravilha.
Aí você fala assim, pô, ótimo, estou vendo aqui, beleza, isso aqui. Agora, onde é que você vai colocar o implante? Como é que você vai escolher lá no campo cirúrgico a posição do implante? Né? Aí, ó, você faz o que no teu planejamento reverso? O laboratório molda esse enceramento e faz lá um guia cirúrgico convencional em resina, pode ser um guia cirúrgico convencional com uma plaquinha de clareamento, né? E esse guia cirúrgico traz o que? A forma desses dentes encerados. E tá tudo certo, é muito melhor. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Eita, não. Parece que você não tem. Não estou falando nada, o telefone tá doido aqui. E aí, o teu guia cirúrgico é uma cópia da prótese encerada. E é muito melhor do que a mão livre sem nada, né? Já te dá muito melhor calibragem. Se você está nessa fase, inicial de mão livre, quando você evolui para um guia cirúrgico convencional, você já se sente melhor. Só que o guia cirúrgico mais te atrapalha do que te ajuda. Sabe por quê? Porque você está interpondo uma barreira que está impedindo a tua visão direta. E o dentista tem uma resistência com visão direta. A maioria dos implantodontistas falam, não, eu preciso ver o osso para colocar o implante. Para que você precisa ver o osso? Eu faço uma pergunta para você, pergunta é para você mesmo. Vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui, ó, de novo, tá? Deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui um modelo impresso, tá? Então vamos lá. Ó, você tem aqui, ó, né, um dente, beleza? Ó, dentinho aqui, aí você precisa fazer a sequência de perfuração. Né? O que vai? Você, ó, eu vou fazer a sequência de perfuração. Aí você vem, faz o que? Uma moldeirinha, né? Deixa eu passar aqui só para você ver. E vai fazer o que? Aberturas na oclusal que vão te orientar. Aí você interpõe isso aí e vai te atrapalhar. E aí, muitas vezes, você fala assim, ó, né, só para concluir o raciocínio. Ah, não, eu prefiro ver o osso. Qual é a diferença? Ó, vamos dizer que isso aqui fosse o osso do seu paciente. Ó. Então, você fez um retalho, abriu, tá certo? Quando você faz o teu ponto de ataque, você está vendo o osso, correto? Está vendo? Mas e agora? Você está vendo? Vamos ver. Você está vendo o osso aí, ó? A broca dentro do osso. Você não está vendo, você não sabe se ela está para lá, para cá, se está perto do nervo, se está perto do seio. Por quê? Porque você está sem referência. Você está indo para o campo operatório com pouca referência. E aí a mão livre você não tem nada e um guia cirúrgico convencional você tem um pouco. Mas ele só te orienta no ponto de ataque. E aí vem a dificuldade, aí é que você cria a resistência, que você fala assim, não adianta nada, eu paguei para fazer o planejamento reverso, moldei meu paciente, montei articulador semi-ajustável, agora vem um guia, poxa vida, minha cirurgia demora mais, meus implantes ainda continuam ficando errados, eu não enxergo a broca, não enxergo... Aí, então você faz o ponto de ataque, aí você não enxerga a profundidade da broca, você tira aquele guia, aí você já vai à mão livre, quer dizer, uma mistura das duas técnicas, a mão livre e um guia. E vai te levar o quê? A errar a posição do seu implante. Vai te levar o quê? Qual outro tipo de erro? Lesar estruturas nobres do seu paciente. Né? Outro erro, fenestração óssea. Né? Outro erro, aquele implante fica fora do osso, não integra. A prótese fica o quê? Com sobrecontorno. Ou o parafuso da prótese está saindo na vestibular. É isso que você quer como implantodontista? Não pode. Se você quer continuar sofrendo, né? Mas então, tendo esse entendimento, você precisa o quê? Só dar o próximo passo, que é querer. Então, o planejamento reverso funciona assim, porque ele nos dá orientação. O que está faltando aqui é você ter orientação cirúrgica. Né? Então, olha lá, vamos ver esse caso clínico aqui. Ó. Esse caso, a paciente chega assim, ó, você acha que com uma radiografia panorâmica e o enceramento, você vai conseguir fazer implantes nela na posição correta, sem lesar estruturas nobres anatômicas, que esse caso aqui é um caso de mandíbula posterior, né? Foram usados implantes extracurtos, né? Para que você consiga reabilitar o teu paciente, para que você consiga devolver as próteses nessa posição que estão enceradas, o implante precisa sair na posição correta, precisa ter a posição correta dentro do osso. Eu não falo nem de posição tridimensional.
né? Que muitas vezes dificulta muito o entendimento. Posição errada. Você está errando a posição do seu implante. Por quê? Porque está faltando reprodutibilidade no campo operatório. E o que vai te dar reprodutibilidade no campo operatório é o guia cirúrgico. E para que você tenha o guia cirúrgico correto para colocar o seu implante, você necessita do planejamento reverso. Independe se é analógico ou se é digital. Por quê? Porque é o projeto arquitetônico da sua casa. É onde você tem que colocar o dente do seu paciente para devolver estética, função e mastigação. Né? Você tem que saber isso. Isso é condição sine qua non para que você não coloque mais implante em posição errada. Que você deixe de sofrer. Né? Porque isso me fazia sofrer demais. Né? As minhas cirurgias demoravam, eu ficava lá muito tempo. Né? Aí quando eu ia entregar a prótese, eu falava, puxa vida, poderia ter ficado melhor. Quando aquele implante não fica tão inclinado que começa a fraturar componente. Né? Periimplantite no implante. Né? Você começa a fraturar parafusos oclusais, né? Fraturar abátema, muitas vezes até fraturar implante. Sabe por quê? Porque a posição está errada. Tá bom? Então, planejamento reverso funciona assim. E aí, ó, você vai terminar um caso assim, né? Você vai sair de um lado, vai sair daqui, ó, e vai chegar lá. Com planejamento reverso do início ao fim. Então, ó, primeiro, informações protéticas, informações cirúrgicas, você não pode se basear num raio-x panorâmico. Por quê? Raio-x panorâmico é um exame bidimensional, tá bom? Eu vou falar também sobre tomografia na próxima semana, tá certo? Então, ó, esse evento, gente, para quem está participando, são 10 lives, só de conteúdo preparatório são 10 horas. Só de conteúdo preparatório, 10 horas. Você parou para pensar nisso? Entendeu? Um curso de 10 horas, né, de informações para te trazer clareza. Então, participa, sempre que der, você participa. A semana que vem, essa semana foi um pouco complexa aqui, que eu estava, né, com problema. Então, a semana que vem serão praticamente 2 lives por dia, tá bom? Então, você conclui. E o planejamento reverso digital, como é que é feito? Você vai transferir as informações clínicas do seu paciente para um computador, né? Um laboratório, não é você. O laboratório é que faz isso aí, tá certo? Você pode escanear o seu paciente, né? Você pode moldar e escanear o modelo de gesso dele, tá certo? As duas situações são viáveis e tranquilas, tá bom? Então, como é que você faz isso? Vai alimentar o software e o software, ó, ele faz o quê? O enceramento que você está vendo aqui, ó, né? Os 2 dentinhos, aqui faltava 2 molares, e aqui, ó, muitas vezes eu falo assim, Edilson, mas é um dente só, cara. Você acha que eu vou moldar, fazer planejamento, gastar com laboratório? Não precisa não, rapaz. Eu vou ali, imagina essa região, ó, segundo pré-molar, né? Muitas vezes isso acontece naqueles casos de ortodontia, né? Então é baixo para roçar e alto para carpir, que eu falo, que no interior a gente fala isso, né? Quer dizer o quê? O espaço é grande para um pré-molar e é pequeno para um molar. Aqui é que a gente erra. E aqui que tem problema o quê? De emergência protética. Então faz, ó, enceramento, e depois você vai receber o quê? A diferença é um guia cirúrgico impresso. Tá? Essa aí, os 2 tipos de planejamento. Tá? Não vou falar. Vamos ver aqui, ó, clinicamente. Ó, um caso como esse aqui, ó, planejamento digital. Você molda o seu paciente, transfere as informações e é feito o quê? Um planejamento reverso todo em cima desse posicionamento dentário, que vai dar o quê? A posição dos implantes de acordo com a estrutura óssea do seu paciente e aquele resultado protético que você planejou, tá joia? E você vai receber um guia impresso, tá bom? Agora eu quero falar com você o seguinte, deixa eu só parar aqui agora, interromper aqui o meu compartilhamento. Vou interromper aqui um pouquinho meu compartilhamento, que agora eu quero falar com você o seguinte, o que você deve fazer? Então, sempre que eu trago, primeiro, o que você tem que fazer é usar o planejamento reverso, tá? Mas só um minutinho, eu vou só compartilhar aqui, pegar umas informações, para que eu possa concluir, né?
Então, por que que o planejamento reverso ele é importante? Né? Primeiro, para te dar reprodutibilidade no campo operatório. Simples assim, né? E o que eu preciso, né, fazer do planejamento reverso? Eu selecionei algumas perguntas aqui, ó, que eles me mandam. O que eu preciso fazer planejamento reverso? O que eu preciso para fazer planejamento reverso? Você precisa o quê? Das informações dentárias do seu paciente e das informações ósseas. Ponto. Tá? Então é o quê? Informação do espaço protético que vai ser reabilitado e informação do osso do seu paciente. E fazer um guia. Só assim você consegue reproduzir no campo operatório aquilo que você fez no seu planejamento reverso, tá bom? Qual que é o maior benefício do planejamento reverso que você vai ter? O maior benefício é você ir para o campo operatório sabendo a posição do seu implante, né? Você tendo um guia que vai te orientar para conseguir aquele resultado protético que você fez no planejamento reverso, do seu encerramento. Como é que você faz isso? Por quê? O que a gente precisa fazer, né, como implantodontista? Então vamos lá. Você vai pegar uma broca lança, uma broca de 2, uma broca de 3,5, uma broca de 4, depende a sequência, depende a marca comercial. Só que cada broca que você vai usar, se você não tiver referência da prótese que você precisa fazer, você vai fazer o quê? A perfuração no lugar errado. Tá? Então, aí depois, vamos dizer, entrou com a broca lança, entrou no lugar errado, aí você vai corrigir a broca lança com a broca de 2. Aí você põe o indicador de direção, vem, tem gente até que sai da cadeira, vai lá e olha e fala, poxa vida. Pergunta para a secretária, né? Ó, e aí, como é que tá? Tá muito perto do dente aí e tal, não tá? Você começa já a gerar o quê? Desinformação para você mesmo. Aí você pega a broca de 2 e vai. Volta o indicador, parece que melhorou um pouco, hein? A tua cirurgia começa a demorar, né? Suas cirurgias demoram. E o que tem a cirurgia demorar? Né? Além do desconforto para o paciente, além do desconforto para você, implantodontista, dor nas costas, dor na cervical, né? O estresse enorme, né? O pós-operatório ruim do paciente, o que tem demorar a tua cirurgia? Você ganha menos. Quanto mais demora a tua cirurgia, menos você ganha nos seus implantes. A semana que vem eu vou falar uma live, vai ter uma live especificamente para mostrar para você por que você perde dinheiro quando as tuas cirurgias demoram muito. Que é interessante, porque muitas vezes você está preocupado, mas eu estou ganhando muito pouco com o meu implante. É porque você está demorando muito tempo na tua cirurgia, né? Então você tem que estar sempre associando isso aí, tá joia? Então o maior benefício é você conseguir o quê? Saber a posição correta de onde fazer a perfuração, tá? Então, e se você quer mais, melhora o guia, tá bom? O planejamento reverso. E se eu não fizer planejamento reverso disso, o que vai acontecer? Eu não me dou com planejamento reverso. Você vai continuar errando a posição do seu implante. Errou a posição do seu implante, isso vai impactar diretamente, sabe aonde? Vai impactar diretamente na longevidade dos seus casos, nos resultados protéticos, mas principalmente na tua frustração, né? E aqui eu quero contar uma história para você de um aluno meu, né? Vocês sabem que eu tenho um curso online, né, que a gente vai abrir as vagas, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: antes desse aluno me procurar, eu tenho alguns programas, né, em que eu faço, vamos dizer assim, mentorias. E ele foi um dessas pessoas, né, que estavam se sentindo assim, o pior dos implantodontistas, inclusive querendo deixar de executar a implantodontia. Ele me falou, ele me relatou assim: Edilson, eu tenho X anos de formado, ele já tinha mais de 20 anos de formado, quase 30 anos de formado, fazia implantodontia há mais de 15. Ele falava: Edilson, mais que eu tento, cara, por mais que eu tento, parece que mais eu erro. E isso acontece. Por quê? Não é que você quer, é que muitas vezes você não está enxergando, não está disponibilizando a ferramenta certa. Você não está enxergando, né? E isso te gera um nível tão grande de frustração que você fala assim, poxa vida, será que eu sou tão incompetente assim que eu não consegui acertar a perfuração? É tão simples. Não é simples, gente. E o que eu quero que você entenda, fazer implante parece ser simples, né? E é muito simples quando você disponibiliza de uma ferramenta correta.
que faz o quê? Com que você acerte a posição do seu implante na boca. E isso você não consegue à mão livre. Tem gente que consegue, depois de 1.000, 2.000 implantes, você precisa esperar todo esse tempo e muitas vezes nem conseguir, não precisa. E esse implantodontista me falou isso, falou, Edilson, poxa vida, eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu vou parar de fazer implante, porque cada vez que eu vou entregar minhas próteses, parece que eu me frustro mais. Então é isso que eu quero que você pare e pense. Pô, é simples. Acerta a posição do seu implante. Para de errar. E você vai ver na semana do implante sem erro como isso é simples, né? Tem toda uma metodologia que você pode seguir e seguir um passo a passo, poxa vida. Tá bom? Né? Então, beleza. E sempre assim, ó, eu gosto de responder algumas objeções que surgem quando o implantodontista, porque isso aqui é um obstáculo para o implantodontista. Planejamento, por que o planejamento reverso não funciona? O planejamento reverso funciona sim. É que muitas vezes você está parando ele num ponto onde ele começaria a te ajudar, que é lá no momento cirúrgico, tá? Então vamos lá. Ó, Edilson, eu vou gastar muito para fazer planejamento reverso, o meu paciente não quer pagar. Se o seu paciente não quer pagar para isso, ele não é paciente de implante, né? Você não pode justificar uma negligência sua por a falta de pagamento do teu paciente. Se você explicar para o seu paciente, ele vai fazer. Mas precisa o quê? Ter o entendimento. Você não pode falar, não, tem que fazer. Você precisa dar a razão para ele por que ele tem que fazer. Olha, você precisa fazer isso aqui, o planejamento reverso, assim, assim, assado. Porque vai te dar segurança, vai me dar precisão, a tua cirurgia fica mais rápida, eu vou saber qual é o implante certo que eu vou usar, a tua cirurgia fica rápida, fica segura. Tem que mostrar o benefício, né? E não só falar, ele não vai querer pagar. Por quê? Se você falar para ele, olha, não, o planejamento reverso aqui deu, você vai ter que pagar um enceramento, X reais, que é o que eu cobro. O laboratório cobra quanto? É um planejamento digital. O planejamento digital, dependendo, tem o laboratório, dependendo aonde você vai trabalhar, eles nem cobram, tá? Eu vou falar isso também na semana que vem. Então, vou gastar muito para fazer? Não vai. Você gasta quanto? 50 reais no enceramento de um dente? Você acha que isso vai impactar no custo final? Aumenta 50 reais no preço do teu implante para você ver. Não vai. Tá? Então, isso não pode parar ou justificar, né, que você não está usando o planejamento reverso, tá bom? Edilson, outra objeção que surge. O planejamento reverso só me atrapalha, cara. Eu não consigo. Eu faço e não consigo. Aquele guia cirúrgico que vem só me atrapalha. Por quê? Porque você precisa entender qual é a finalidade de um guia cirúrgico, né? Não é que o planejamento reverso não está certo, que não está te ajudando. O que não está te ajudando é como o guia cirúrgico está sendo feito e como você está utilizando esse guia cirúrgico lá na boca do seu paciente. E ele está te levando ao quê? A não te dar reprodutibilidade, a não melhorar os seus resultados. E aí você faz o quê? Você abandona. Tá certo? Eu falo que o segredo do sucesso, pessoal, é constância. Não adianta você fazer um caso ou outro. Você tem que fazer todos os casos. Planejamento reverso em todos os seus casos. Não quer errar a posição do seu implante, não ter problema nas suas próteses, não se estressar nas suas cirurgias e não sentir medo na hora da tua cirurgia, planejamento reverso, começa por ele. Todos os seus casos, todos, tá bom? Então, o guia cirúrgico só atrapalha porque muitas vezes o guia cirúrgico está sendo feito de maneira errada, tá? Outra coisa. Edilson, mas o meu paciente, você fala assim, sempre vem as objeções, né? Edilson, meu paciente vem, cara, para fazer implante, ele já quer fazer o implante na hora, não quer? Não dá tempo de eu moldar, não. Se eu moldar ele, eu perco o paciente. Rapaz. Não dá, não. Poxa, como é que você perde o paciente? Você vai perder o paciente fazendo o implante na posição errada. Você vai perder o teu paciente porque a prótese ficou ruim. Porque você mostrou para o seu paciente, olha o espelhinho, mostra para o seu paciente, o paciente vai falar, poxa, doutor, ele não vai falar, mas ele vai pensar, poxa, ficou ruim pra caramba. Né? Por quê? Quero que você entenda que tudo está baseado, né? Os maiores problemas estão baseados na nossa busca pela posição correta do implante. Tá? E o planejamento reverso
nos ajuda nisso. É o início do passo, tá bom? Você precisa fazer planejamento reverso em todos os seus casos. Vamos lá. Eu gosto sempre também de dar, vamos dizer assim, algumas direções, né? Então, como é que é o jeito errado de executar, vamos dizer assim, o planejamento reverso? É você fazer o preparo errado do seu paciente, tá? É você moldar o seu paciente errado, é você reproduzir de maneira errada a boca do seu paciente, tá? É o exame de imagem errado. Você faz planejamento reverso, né, molda o seu paciente, insera e usa um raio-x panorâmico. Está errado. Né? Está errado. Tá bom? Eu vou falar sobre imagens também. Você só faz a moldagem e o enceramento e não faz o guia cirúrgico. Né? Então, o que é que você precisa fazer? Né? Vamos dizer assim, o primeiro passo, se você não está fazendo planejamento reverso, né? Começa o quê? A moldar o seu paciente e fazer o enceramento diagnóstico. Primeiro passo do planejamento reverso. Você já vai ver que aquilo vai amplificar o teu pilar da visão, né? Vai amplificar o teu pilar da necessidade. Você vai falar assim, poxa vida, beleza, aqui, para eu ter uma prótese parafusada ou cimentada aqui, o parafuso precisa sair no centro da oclusal, preciso colocar esse implante aqui. Você vai começar a sentir as necessidades, tá joia? Então começa pelo fazendo enceramento diagnóstico. Tá? É um pequeno passo que você pode dar aí para que você possa enxergar então a necessidade do planejamento reverso.